Boa noite, bem-vindos ao Diálogo Celebração, um tempo propício para nós conversarmos, pensarmos a respeito de questões, dúvidas que nos tocam como igreja. Esse período de quarentena, ele nos pegou de surpresa e muitas questões surgiram, também muitas sugestões nos tempos de internet, são muitas as teses que vêm até nós, muitas respostas, de maneira que surgem questionamentos em nós a respeito dessa questão tão importante que é a nossa vida como igreja. O tempo de quarentena, ele mexeu com as nossas vidas como um todo, com a nossa vida profissional, financeira, com a nossa família, com o nosso lazer. E para nós que pertencemos a Cristo, mexe também com essa questão tão importante que é a nossa vida como igreja. E aí, antes de qualquer coisa, pastor Gessé, queria perguntar para o Senhor, nesse momento tão peculiar, nenhum de nós esperávamos, como que nós podemos nos balizar, como que nós podemos nos orientar para chegar às respostas que nós precisamos nesse tempo de quarentena, naquilo que toca a nossa vida como igreja? Victor, eu creio que nesse tempo há muitas coisas que tocam isso, mas algo que eu queria destacar é o surgimento do que nós chamamos de realidade virtual. Realidade virtual. Eu creio que nós, quando pensamos em igreja e quarentena, e eu olho o que está se passando, eu creio que é preciso definir bem isto. As pessoas, os crentes em particular, precisam ter nas suas mentes, de forma muito clara, o que é isso, realidade virtual. Note que são duas palavras. A segunda é um adjetivo que altera completamente a primeira. É realidade virtual. Em outras palavras, não é realidade, é realidade virtual. Realidade é algo muito concreto. Realidade virtual não é concreto. Então, é preciso ter isso em mente de forma muito clara. Eu tenho um neto de 5 anos nos Estados Unidos, com quem eu falo frequentemente, quase que diariamente, pelo FaceTime. E às vezes, quando eu falo com ele, ele está na hora do seu lanche ou da sua janta, e aí ele está comendo alguma coisa, aí eu digo para ele, está delicioso, me dá uma mordida. E ele estica o sanduíche dele na câmera do celular. E aí eu rio, ele também ri. Ele pertence à geração que já nasce com a internet, e ele sabe que não é um contato real, mas ele estica o sanduíche para mim lá. Bem, deixe-me dizer bem claro para vocês que eu não dou uma mordida no sanduíche. Não é possível, não é real, é a realidade virtual. Há um abismo entre uma e outra. Quando eu me encontro com o meu neto, nós sentamos para tomar um lanche, às vezes vamos a algum lugar, e ali ele às vezes me dá um pedaço do que ele está comendo. Não há como fazer isso pela melhor das internets. Não vamos nos esquecer disto. E hoje há inclusive realidades virtuais espetaculares, holograma, por exemplo. Eu estava numa estação de trem na Europa e eu vi a técnica de projetar um macaquinho na parede. E ali, enquanto eu esperava naquela sala ampla de espera do trem, aquele macaquinho subia e descia em 3 dimensões. E a gente ficava olhando, eu não via o projetor, não sei de onde vinha aquilo, e aquele macaquinho subindo e descendo em 3 dimensões. Mas sabe, se eu fosse um caçador, estivesse na selva e desse um tiro naquele macaco, ele não ia cair nunca da parede. Não é real, não é real. Então, a técnica virtual pode avançar muito, mas nunca será real. Então, certas coisas nunca vamos poder fazer pela realidade virtual, por melhor que seja. Creio que tomar banho vai ser uma necessidade eterna nossa. Podemos até desenvolver outras formas de higienização aí, mas sempre terá que ser feito de forma concreta. Então, para ilustrar com o banho, nunca vou poder tomar um banho virtual. Não é possível. Então, há limites. E há um abismo intransponível entre o real e o virtual.
Mas as pessoas começam a confundir isto. E os crentes também. E surge na quarentena muita confusão, por falta desta atenção e definição das coisas. E as pessoas já começam a pensar que o virtual é real e transferem isso para a igreja. Pastores, que devem ser os primeiros pensadores da igreja, não se aprofundam nisso, ficam rasos e entram na onda que está na sociedade. E não conseguem distinguir, ou preferem, ou não fazem a distinção, preferem não fazem a distinção entre o real e o virtual. Então é preciso tomar muito cuidado. Nós jamais vamos, por exemplo, aceitar um casamento virtual. Sim, podemos até selar o casamento por uma via virtual, os noivos em ambientes separados por uma X razão, seja lá qual for, o impedimento temporário, firmarem o casamento no papel ali num dado momento, virtualmente à distância. Isso até poderia ser feito. Pela primeira vez estão abrindo-se algumas sessões de parlamentos e também de cortes coletivas de justiça para se fazer a coisa virtualmente. Mas, depois do casamento selado, não pode permanecer virtual. Vamos criar a opção aqui na nossa igreja agora. As pessoas podem se casar e escolher. Elas podem ter um casamento virtual, nunca se encontrarem, só pela internet. E quem quiser faz o casamento real. Os dois são iguais. Bem, do ponto de vista das escrituras, do ponto de vista do pensamento crítico, bom senso, da definição clara, não há como aceitar um casamento virtual. Há um mundo real e há um mundo virtual. Certas coisas nunca serão feitas virtualmente, poderão ser feitas virtualmente. Há muita coisa que pode ser feita virtualmente. Sim, podemos manter o contato, uma certa comunicação, entre marido e mulher mesmo. Se o marido viaja, ou a esposa viaja a trabalho, vão ficar aí um mês longe. Antigamente era carta, depois telefone, agora é FaceTime. Mas é preciso voltar para casa, se é que vai haver realmente a vida conjugal. Então, não há como se fazer certas coisas virtualmente, e é preciso separar o que é real do que é virtual. E aí, da mesma forma, igreja. A semelhança do casamento, que é uma comunidade, a igreja também é a expressão concreta de uma comunidade, a expressão real. Então, é preciso, quando se pensa em igreja, é preciso se lembrar de realidade virtual e a realidade real concreta. Então, isto em primeiro lugar, nesses dias. Primeira necessidade, quando há quarentena, e aí os desafios para a igreja, os impedimentos para a igreja. O que é a realidade virtual e o que é a realidade concreta. E não confundir as duas coisas, porque senão vamos caminhar para absurdos. A outra questão chama-se Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia. Desde a Reforma, vem lá um moto, entre os motos da Reforma, vem o moto, o principal primeiro, aliás, que somente a palavra. E isto é afirmado teoricamente, mas nota-se que na prática, inclusive os pastores se perdem com isto. A questão da palavra é fundamental. Quando nós lemos em Atos 2, verso 42, então ali os primórdios da igreja após a ascensão de Jesus Cristo, vem o Espírito Santo para ser um novo consolador com a igreja, e aquele primeiro momento da igreja ali em Jerusalém, e Atos 2 nos descreve esse momento, e a partir do verso 42 descreve a prática da igreja, como é que a igreja existia e era. E ali vai dizer que eles perseveravam numa porção de coisas, na oração, no partir do pão, na adoração, na comunhão. Mas antes de tudo, de todas essas práticas, o texto diz, primeiramente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A questão é esta. Quando nós vamos decidir qualquer coisa, nós pensamos biblicamente ou pensamos culturalmente?
Pensamos em forma de tendências. Sim, não estamos alheios à cultura, ao que está acontecendo. Vamos dizer sim, vamos dizer não, interagir com ela, etc. Mas a questão é, qual é o ponto de partida? É a cultura. Para a igreja de Jesus Cristo não pode ser. Para a vida do crente não pode ser. A vida individual e também o coletivo, o corpo de Cristo, parte das Escrituras. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam. Eram fiéis, atentavam. E então tudo mais vem depois. Como é que faz a comunhão? Como é que se ora? Como é que se parte o pão? Como é que se faz a comunhão? Primeiro, tem que ser fiel tudo à doutrina dos apóstolos. Isto é a palavra do Senhor, não é? E nós vamos ver em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que então nós somos aí esta família do Senhor, e falando da igreja, então diz, nós somos edificados, ele diz, nós não somos mais estrangeiros, somos concidadãos, família de Deus. E aí ele diz, edificados sobre o fundamento dos profetas, apóstolos e a pedra principal, Jesus Cristo. Então é preciso se atentar para essas colocações. Jesus Cristo ora em João 17, aquela longa oração de Jesus na noite da sua traição e prisão, ali na última ceia. João 17, longa oração. E uma das coisas que Jesus pede no verso 17, no capítulo 17 de João, clamando ao Pai, clamando por toda a igreja, né? Ele diz na oração, não ora somente por esses, mas por todos aqueles que virão a crer, não é? Então Jesus orou pela igreja sempre, orou por nós também aqui. Mas ele diz em João 17, na oração dele, o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, poderíamos continuar citando aqui textos e falando. A igreja de Jesus Cristo não está entregue aí no ar a qualquer vento que soprar. Crente tem que aprender a ser pensador e tem que começar isso com pastores e verificar que as nossas confissões de fé não sejam meras teorias ou revelem que sejamos ignorantes com relação a elas. Começamos com a palavra, o que a palavra diz. Então, quando nós pensamos quarentena, igreja, e pensamos nos desafios, nos impedimentos, temos que ir à palavra e ver o que a palavra diz, e aí nós estabelecemos o que podemos fazer, não podemos fazer, o que é que nós somos durante a quarentena, o que é que nós não somos, o que é ser igreja, o que não é ser igreja, o que é ser crente, não é ser crente, como é que nós devemos pensar nossas vidas, nossas ações, a partir da palavra, não a partir do mundo, da cultura, da moda, da tendência, mas da palavra. Então, duas coisas que eu coloco como para balizar nossa reflexão. Realidade virtual não é realidade. Tudo, segundo, então, abalizamento. Tudo tem que começar com a palavra. Voltarmos para a palavra. Crentes, igrejas estão sendo movidas por cultura, primeiramente, por moda, por aquilo que agrada, por aquilo que é modismo, por aquilo que impacta as sensações. Alguém já disse que nós hoje somos o homo sentimentalis, isto é, o ser humano hoje ficou resumido a ser um sentimentalista. Ele não tem um conteúdo de propostas de verdade definidas, proposições, não é? Então, que sentir tá bom, é só sentiu, ó. Então, sentiu, é gostoso, tá certo, faça. E igrejas caminham por isso, definem liturgias, cultos, músicas, mensagens, por isso. O que agrada, o que toca os sentimentos, o que todo mundo está fazendo, vou fazer igual, o pragmatismo, o que é que dá resultado de números, sejam financeiros, seja em quantidade de pessoas. O que a gente faz que ajunta a gente? Vamos fazer, é o truque midiático, é o truque de marketing. Igrejas movidas por essas coisas e não por aquilo que a palavra diz. Todas essas coisas podem ser consideradas, mas no segundo e terceiro plano.
primeiramente a palavra. Realidade virtual é uma coisa, realidade é outra. A palavra de Deus é o ponto de partida, é o que define tudo mais. É isso aí. Ok. E o Senhor tocou um ponto, então, a respeito dessa necessidade de buscar a orientação a partir da palavra. O Senhor tocou num ponto: precisamos definir o que é ser cristão, o que é ser igreja, a partir da palavra. Eu creio que isso ainda é basilar para que a gente possa discernir esse tempo e compreender os desafios desse tempo para nós como cristãos e como parte da igreja. Como que o Senhor caminharia nessa definição? O que é a igreja a partir da palavra? A partir da palavra, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, deixa eu adiantar já o que não é igreja. Igreja não é algo midiático, relacionado à realidade virtual. Não é igreja. Então, por exemplo, eu parto para a mídia e começo a produzir aí umas palestras, umas pregações bem produzidas para a mídia, né? Aquela coisa com a técnica apurada e cenários, e eu também já preparo a minha forma de falar de uma forma aí que vai fazer sucesso com o povo. Em geral, vou pensar nem tanto sobre a palavra, vou usar a palavra, claro, né? Mas vou usar assim no sentido de o que faz cócega nas pessoas, agrada, aquilo que é de interesse deles. Vou ser movido pelo marketing. Bom, aí eu começo a fazer isso na internet, faço o meu canalzinho de YouTube, e aí eu começo a pedir os likes e que se inscrevam. Então aí vou caminhando e só me dou bem. Logo eu tenho um monte de gente ali me admirando. Aproveito já para escrever um livro, anuncio ali o livro também, vendo livro. E, enfim, quando eu percebo que eu tenho ali um número de seguidores, fiz meu nome, né? Eu alugo um salão aí no hotel, seja onde for, ou permanente, ou um dia na semana, e anuncio igreja, e dou um nome de igreja lá, né? E aí vem o pessoal para me ouvir, todo aquele pessoal que me seguia pela internet, em geral crente de igreja por aí já, abandona suas igrejas e vem. É meu fã-clube. Isso não é igreja. Isso não é igreja. E é possível isso ser feito, e há muito disso acontecendo por aí. Não é igreja. Então a igreja não é algo midiático. Não é na mídia, porque eu também poderia nem alugar salão ou fazer de vez em quando alguma coisa no salão e manter meu público pela internet. Extremamente midiático, puramente midiático. Mas eu posso dar o passo de montar um salão. E quem vem para me ouvir quer sentir e ver o mesmo que ele viu na internet. Então, o que vai acontecer nesse auditório, ou mesmo eu nem começar com a mídia, mas já começar no auditório, porque eu tenho algum nome, e se eu abrir, vem gente, etc. Ou eu vou criar aqui alguma coisa que vai atrair gente. Enfim, mesmo quando há o auditório pessoal, real, concreto, nós estamos falando de público. Há uma grande diferença entre público e igreja. Ser público e ser igreja. Muito do que se chama de igreja por aí hoje em dia, na verdade, não é nada além do que um público. Entendeu? Artistas têm público, políticos têm público, acadêmicos têm públicos, muitos estão indo para a internet para aumentar, criar seguidores, etc. Isto não é igreja, mesmo que esteja no auditório. E aí então você está ali com aquele público. O que tem que acontecer na plataforma? Tem que acontecer algo que impressiona como impressiona na mídia. É um show. Quando eu digo que um show, não quer dizer simplesmente um lugar onde todo mundo está pulando lá no palco. É algo feito e produzido para entreter, agradar, usando Bíblia, falando aquilo que é palpitante, etc. A música de entrar, sair, jogo de luzes. Então, é algo que é público, não é igreja. Igreja é muito mais do que isto. Então não é midiático, não é público, midiático e nem presencial. Isto não é igreja. E mais, igreja também não é 2 ou 3. Lá em Mateus 18, quando Jesus fala sobre a convivência da igreja, a disciplina da igreja, ele vai dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei
entre eles. É verdade que, onde está o crente, na mediação do Espírito Santo, Jesus Cristo está presente, e se cumpre a palavra dele, estarei com vocês até o fim dos tempos, né? Isso acontece onde estiver um crente. Quando junta 2 ou 3, realmente eles podem orar juntos, a presença do Senhor está ali. Então há um cumprimento nesse sentido. Mas no contexto ali, não é esse cumprimento que Jesus está falando. Se você ler ali, é o contexto da igreja. Porque ali ele trata da disciplina, por exemplo, daquele que erra, que peca. Mateus 18. Ele vai falar, antes de falar, onde estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali estarei. Antes de falar disso, ele fala de outra coisa, e o que ele fala antes é ligado, tem a ver com isto. O que é que vem antes? Se o teu irmão pecar contra você, vai a ele só, confronta, não é? Diz Jesus, fala com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. E restaurou a comunhão entre vocês dois, e houve o perdão. Mas Jesus vai dando os passos ali nas instâncias. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3, para uma outra palavra agora, com mais peso, mais irmãos juntos, para confrontar. E ele vai dizer, se ele não ouvir esses 2 ou 3, aí conte-o à igreja. Então, 2 ou 3 ali é a igreja, tá? Então Jesus está dizendo que mesmo uma igreja pequenina, se fosse o caso, 2 ou 3, exercendo disciplina, é a disciplina, não é a questão do tamanho da igreja. Enfim, é uma igreja. Então Jesus está se referindo à igreja. Então o encontro informal de irmãos para comunhão, parceria de oração, estudo bíblico, não é igreja. Não é igreja. Bom, quando nós olhamos a palavra, de onde nós temos que partir, o nosso fundamento, nós vamos encontrar primeiramente que a igreja nunca é realidade virtual na palavra, é sempre real. Mas aparece a igreja em 2 dimensões. Primeiro, a igreja universal. A igreja universal. Isto é, a igreja de Jesus Cristo à volta do mundo todo. Aqueles todos que confessaram a Ele como Senhor Salvador foram transformados na nova vida em Cristo, vivem nessa nova vida, glorificando a Deus, segundo a palavra, e foram batizados, segundo a palavra. Aí nós temos essa igreja universal. Mas essa igreja universal, ela tem a sua comunhão, a sua união, ela existe na pessoa do Espírito Santo, que ministra então Cristo, a igreja de Cristo, nesse tempo, nessa dispensação nossa. Porém, isto pode se tornar etéreo, um negócio vago no ar, a igreja universal no mundo, mas onde está essa igreja? Como é que eu sei quem é, quem não é? Bem, a Bíblia cuidou disto. A providência da palavra de Deus enquadrou bem isso aí. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos descobrir que esta igreja universal, ela se manifesta, e o crente deve ser achado nela através de uma igreja local, numa expressão concreta e real, presencial. Não é cada um fica na sua casa. Eu me converti na minha casa, e vi na mídia lá uma mensagem, me converti, fico na minha casa, vou ser um crente em casa, no meu trabalho, né? Não. A igreja universal, do qual eu faço parte, a partir da minha conversão e batismo, vai ter que ser achada em mim e eu ser achado nela de forma concreta, local, uma comunidade organizada localmente. Mateus 18, novamente, Jesus diz, se o teu irmão pecar contra você, não resolveu, conte-o à igreja. Que igreja? Que igreja? Para quem que eu vou contar? Então Jesus ali já está colocando de forma muito concreta isto, num ambiente local. É o teu irmão, é você e ele, vocês dois são conhecidos dessa igreja, está definido. Mas depois tem o passo último, no caso triste, né, que Jesus aponta e que acontece tantas vezes na igreja, é quando a pessoa não ouve nem a igreja. Então Jesus diz para haver ali a excomunhão, a exclusão, né? Considera-o como pecador e publicano. Isto é,
ele é afastado da comunhão da igreja. Ele pode voltar no dia que ele se arrepende, mas agora ele está cortado da comunhão da igreja. Agora, como fazer isso se nós nem sabemos quem é a igreja? Como saber quem está dentro e quem está fora? Jesus ali deixa muito implícito um rol de membros. O rol de membros pode ser no papel, pode ser num registro virtual, mas terá que ser também sempre na memória de um grupo organizado. Nós estamos organizados como igreja em Cristo Jesus. Então, igreja, ela tem a sua expressão universal, mas isso tem que ser achado na expressão concreta de um grupo organizado numa comunidade, o corpo de Cristo local. Segundo a palavra, de novo, segundo a palavra. Isto quer dizer que não é um mero ajuntamento de 2 ou 3 ou 10, 20, 100. Vamos fazer uma igreja aqui, nós estamos juntos. A igreja é um pastor, dono da igreja, ele montou pela mídia, alugou um salão, e aí o pessoal vem, é público, pede oferta, eles dão, as pessoas nem sabem o que acontece com o dinheiro, não sabem quem é que alugou esse salão, o nome de quem que está, como é que você vai excluir, não vai excluir alguém, quem que é membro aqui, quem não é, como é que se disciplina, etc. Não, a igreja então, acontece, ela primeiramente é um grupo definido e constituído como igreja. Então, um grupo de 10 irmãos, um grupo de 50, um grupo de 100, se unem para se tornar uma igreja. E se unem de forma legítima, em harmonia com as igrejas outras do Senhor. Aí então este grupo é constituído, é definido. Ali se sabe que se é uma igreja, se propôs ser uma igreja. E se definiu quem é que faz parte dela. Se definiu algumas coisas então, como a palavra pede. Quem é que faz parte? Segundo, como é que alguém passa a fazer parte dessa igreja? As escrituras colocam, é preciso um testemunho público de conversão, de vida, conversão no sentido de entender a graça, o pecado, a cruz, e experimentar a nova vida, e isso testemunhado no batismo, aí parte da igreja. Então isso precisa ser estabelecido. Como é que eu faço parte da igreja? E aí vai ter que voltar para as escrituras e ver o que é batismo, como é que a Bíblia... Tudo voltando para a palavra. Então, igreja tem que pensar tudo isto. Pensar tudo isto. Depois há uma série de estruturas e organizações da igreja que o Novo Testamento estabelece. Inclusive a figura do pastor. Como é que alguém se torna pastor desta igreja que nós constituímos? Não, a igreja é do pastor, ele que criou, ele é o dono da igreja. E hoje em dia, lamentavelmente, inclusive, já domina aí por aí, muitos que chamam de igreja, até o nepotismo. A igreja virou patrimônio familiar, então tem o pastor, e aí o filho do pastor também tem que ser pastor, a esposa do pastor tem que ser pastor também, inclusive quando o pai morre passa para o filho, e vira patrimônio familiar a igreja de Jesus Cristo, não é mais de Cristo, é da família agora. Enfim, tudo isso tem que se voltar à palavra, a igreja definir. Nós vamos ser uma igreja, quem é parte dessa igreja? Quem são esses que têm que responder um ao outro neste pacto em Cristo como igreja agora? Quem faz parte? Para alguém entrar, como é que ele entra segundo a palavra? Como que alguém deve ser colocado para fora disto? Segundo a palavra. Como é que isso vai ser estruturado aqui? Como é que se constitui o pastor? Tem um pastor? Como é que a pessoa é entendida? Ter o chamado de pastor, ter o dom de pastor, é porque ele fala bem? Ele é bom de conversa no púlpito, ali na plataforma, no palco? Não, isso não é o critério da palavra. Precisa se olhar na palavra. O que a palavra diz sobre o que é pastor? Como é que se faz, se forma um pastor? Como é que a igreja reconhece um pastor? Como é que ela estabelece um pastor? Qual é a missão da igreja? Qual a razão dela ser? Então, essa igreja local concreta, a partir da palavra, muito definida, muito clara. Não é uma porção de gente alegre falando de Jesus reunido num prédio com uma pessoa liderando que fala bem, entretém bem, com uma música que é muito sentimentalista, interessante, leva pessoas ao êxtase. Não é isso. A igreja é coisa muito real, muito concreta, mas segundo a palavra. Segundo a palavra. Ok, muito claro isso que o senhor colocou. Então queria
aprofundar um ponto nessa questão. A igreja, de fato, é a expressão universal do corpo de Cristo, aqueles que são salvos, mas que tem também a sua expressão concreta, como igreja local. O Senhor coloca, esclarece um corpo definido, com membros, inclusive com disciplina, liderança. E existe um ponto que nós vemos nas Escrituras, que o Senhor tocou também, queria aprofundar, muito importante no Novo Testamento, que é a reunião da igreja. Nós vemos que desde o início, em Atos dos Apóstolos, quando os irmãos se converteram, eles se reuniam a princípio ali no sábado, mas logo quando a igreja sai daquele contexto do judaísmo, eles escolhem se reunir no domingo, como celebração da ressurreição do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. E é constante nas cartas do apóstolo Paulo essa expressão, quando vos reunis. Em outras traduções mais antigas, fala de congregar. Queria que o Senhor tocasse mais um pouco nessa questão. O quão importante é congregar para o membro da igreja, se isso é um mandamento, se isso é opcional, o quanto isso é vital ou não para a vida de um cristão, a partir das Escrituras. Sim. Muito bem, bem ligado à questão anterior, da igreja concreta, a igreja real, definida segundo a palavra, estruturada segundo a palavra, numa dada localidade, expressão da igreja universal, concreta na igreja local. E a gente vai encontrar isso no Testamento. Aliás, a palavra igreja usada no Testamento como igreja local é o uso mais comum. Para a igreja universal, se a gente contar as vezes a aplicação da palavra igreja, a igreja universal aparece poucas vezes. A maior parte das vezes a palavra igreja é ligada a uma igreja concreta, local, constituída biblicamente, como eu falei aqui, apenas em alguns pontos. Há outros. A igreja é coisa muito séria, muito definida na palavra. Cuidado com essa alegria, esse trem de alegria de igreja que tem por aí. Cuidado com isso. Quando nós lemos Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, ele diz a igreja é em Corinto. Quando ele escreve a igreja em Éfeso, ele diz aos Efésios, que estão, os santos que estão em Éfeso. Quando ele escreve a igreja em Filipos também, ele se direciona à igreja local. As 7 cartas do Apocalipse, elas têm uma aplicação para a igreja universal, profética até, exortativa, mas elas foram primeiramente direcionadas a igrejas reais, concretas, né? Então, essa igreja, da qual Jesus fala em Mateus 18, né, que eu já citei, essa igreja muito concreta, onde até a disciplina acontece, se sabe quem é membro, quem não é, como é que cada um deve andar, se não andar, o que deve ser feito, se não andar segundo a palavra. Essa igreja nas Escrituras, já deve estar claro, mas podemos ir um pouquinho mais longe, não é um luxo, não é? Mas é algo essencial. Não é um luxo, mas é algo essencial. Nós vamos encontrar a expressão que você já citou, quando vos reunis. Por isso, em diversas vezes na carta de Coríntios aparece isso. A primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo vai tratando diversos problemas que aconteciam naquela igreja, e era uma igreja complicada. Então, quando ele aborda um problema, ele diz, quando vos reunis, né? Quando ele fala da ceia do Senhor, capítulo 11, quando ele fala sobre o culto, capítulo 12 ele vai dizer também, e outras vezes, outros lugares, na disciplina, no capítulo 5 também, ele fala da disciplina da igreja local, daquele que está em erro. Então ali também em Corinto era para saber quem era parte da igreja e quem não era, porque senão você não sabe quem está dentro e quem está fora, como é que você vai disciplinar alguém e excomungar? Não tem jeito. Enfim, ali também ele diz, na hora da disciplina, ele diz, quando vocês se reunirem. Essa expressão concreta é algo que é integrante à vida cristã. Em 1 Coríntios 12, 13, ele vai dizer que nós somos um só corpo. E ali falando da igreja concreta de Corinto, um local só. E vai dizer, somos todos batizados em um só Espírito. E aí ele vai falar usar a palavra corpo, né, de uma forma, de uma metáfora, onde cada um de nós é membro desse corpo, nós estamos ligados uns aos outros, né? Isso, em outras palavras, o Novo Testamento desconhece vida cristã
crente sem igreja. Não existe isso. E se alguém está vivendo isso, é uma anomalia de primeira grandeza, é um erro basilar. Não existe isso no Novo Testamento, no ensino apostólico. Por isso, nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 10, 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Temos aí uma exortação, um imperativo no negativo, proibindo, não faça isso, não deixemos de nos congregar. E aí dá as razões ali, porque devemos congregar. Há uma razão para estarmos juntos, muito importante. Jesus Cristo estabeleceu a igreja, não uma igreja etérea, só universal, mas a igreja concreta. Jesus pensou nessa igreja concreta local. Os apóstolos vão ensinar isso, que a vida cristã está toda ligada à igreja local. Eu não estar com os irmãos em comunhão, eu estar membrado a um corpo, isso eu faço parte, e os irmãos aqui nesta igreja, e eu também, um responde ao outro na fé, no pacto em Cristo, segundo as verdades da palavra. Não há vida cristã sem isso. Aliás, quando Jesus Cristo ora em João 17, que eu já citei aqui, a oração sacerdotal dele, aquela oração longa, e ele ora pela igreja, e ele diz que eles sejam um para que o mundo creia. Então Jesus está falando do quê? Da igreja muito real, concreta ali, não é? Que essa vivência é o grande testemunho diante do mundo, para que o mundo creia. Muitos não creem por causa que a igreja deixa a desejar. Ela precisa ser o testemunho diante do mundo de como Cristo transforma, e à volta dele ele é capaz de nos unir e nos constituir como uma nova comunidade. A humanidade que está desfacelada como comunidade, desacertada, tem que ver na igreja o testemunho de que a humanidade vai encontrar o seu caminho de volta, o seu acerto em Cristo. A igreja é a prova disto. Que Cristo restaura e nos coloca à volta dele, como deveria ter sido permanecido lá no Jardim do Éden e não foi. Nos une como seu corpo. É nele que vamos encontrar a comunidade, o caminho do ser humano, encontrar essa harmonia na sua individualidade com a coletividade. Enfim, o corpo de Cristo, testemunho daqueles que foram transformados, resgatados. Então, pelos textos que eu já citei, podiam citar outros, você citou Atos 2 ali, né? E eu já falei sobre perseverar na doutrina dos apóstolos. Depois nós vamos ver a prática de estar juntos. E era o testemunho diante do povo, diz ali, né? E muitos criam por causa disso. Então, a igreja não é um luxo. A igreja não é um acessório. Se você vai comprar um automóvel, você novo, zero, na agência lá, você vai ser perguntado se você quer mais acessórios ou menos. Você pode escolher, o carro é o mesmo. A vida cristã não tem a igreja como um acessório. Você abraça a vida em Cristo e escolhe se quer a igreja ou não quer. Necessariamente, a partir da minha conversão, preciso ir ao batismo numa igreja e membrar aquela igreja e fazer parte do corpo ali. É o ensino do Novo Testamento. Então a igreja é essencial e prioritária. Igreja reunida, crente em casa e dizendo que está fazendo oraçãozinha com a família, não entendeu a Bíblia. Precisa começar de novo. É isso aí. Ok, seguindo por essa linha, enquanto o Senhor fala, eu me lembro de uma doutrina reformada que fala que a união da igreja, a reunião da igreja, então, a gente pode já começar a chegar nessa conclusão que é algo central para os planos de Deus, para o reino de Deus. Os primeiros reformadores diziam isso, que era na reunião da igreja, através da proclamação da palavra, que era o principal meio, por meio do qual a porta da salvação era aberta aos pecadores. Além disso, como o Senhor colocou, 1 Coríntios 12, até o versículo 14, os dons espirituais, quando o povo de Deus está sendo edificado como corpo na reunião da igreja. Então, partindo agora dessa conclusão, de que de fato a reunião da igreja, igreja concreta, igreja local, igreja que se reúne, e essa reunião como ponto central
nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, para a sua glória, salvando pecadores, edificando o povo de Cristo. O que deve acontecer nessa reunião do povo de Deus, a reunião da igreja, que é tão importante, que é tão fundamental, segundo as Escrituras? O que deve acontecer nessa reunião? Muito bem. Primeiramente, podemos voltar a Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Começamos com a Bíblia, com a palavra. Bom, o que a palavra ensina? Aí vem, ali em Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, então, as práticas da igreja. Primeiro, a referência, o critério, o fundamento. Doutrina dos apóstolos, Bíblia. Começamos por aí. Depois diz ali, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja, primeiramente, tem que ser comunhão. Igreja não é um auditório onde uma porção de gente vem porque acha interessante, precisa buscar, quer ter um momento religioso, vai ouvir um pouco da Bíblia, umas músicas que acha que toca a sua vida e vai embora para casa. A igreja é comunhão. Atos 2, 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E o apóstolo Paulo vai falar do corpo, né? Um membro com o outro, né? A mão não pode dizer para o pé que não precisa do pé, aquela coisa toda. Então, essa junção onde nós, de uma forma muito orgânica, estamos juntos. A igreja não pode ser um bando de estranhos que fala de Jesus. Isso não é igreja. Tem que ter comunhão. Por isso que nós trabalhamos muito na nossa igreja a questão da comunhão. E se Deus vai adicionando mais gente ao nosso meio, nós nos esforçamos para integrar na comunhão, a pessoa ter relacionamento. Então, para a palavra comunhão ficar um pouco mais clara, mas ela pode enfraquecer, mas ajuda, relacional. O crente tem que ser relacional. A igreja é relacional. Lembra dos 2 mandamentos principais que Jesus coloca, não é? Primeiro, amar a Deus, isso é relacional. Depois, o segundo, o seu próximo, então, é também relacional. E isso tem que começar na igreja. Começar na igreja, esse testemunho. Enfim, do amor, tem que ser relacional. E o apóstolo Paulo tem o grande capítulo do amor, em Coríntios 13. Por que ele faz aquele capítulo do amor em Coríntios 13? Ali ele enfia aquele cântico belo do amor no meio do tratamento de umas confusões e aberrações da igreja em Corinto. Deu o quê? Porfias, brigas, divisões. Aí que entra. Porque tem que haver o relacional. A comunhão. Cristo tem que nos transformar em irmãos, em família. A igreja pode ser grande. Nós temos limites em ter relacionamento com muitas pessoas. Mas dentro da igreja tem que acontecer os círculos de relacionamento. E como numa corrente você tem os elos, esses círculos eles ficam entrelaçados, estão unidos. Então eu me relaciono com 20 irmãos na igreja, por exemplo. Conheço mais alguns, mas consigo me relacionar com esses. Vou ter um contato, parceria de oração com 1 ou 2. E esse círculo meu, esse pessoal que está nesse círculo meu, eles têm relacionamento com eles e com outros. Então há uma entrelaçada aí. É preciso estar viva essa comunhão. Então, comunhão. Depois, enquanto comunhão, nós não ficamos apenas batendo nas costas dos outros como velhos amigos. A igreja vai, como comunhão, ter a sua devoção. Atos 2, 42. Estavam lá reunidos no templo, cultuando. A igreja existe para glorificar a Deus. É um testemunho diante do mundo do quê? De que Deus é realmente Deus e Ele nos resgatou, perdoou, nos transformou. A igreja existe para glorificar a Deus. É um testemunho diante do mundo. Então a igreja vai se encontrar para glorificar a Deus. Nesse mundo do marketing, da igreja midiática, a igreja de marketing, os cultos e liturgias, a escolha de música, o tema de mensagem é voltado para atrair mais público. O culto da igreja não é para agradar incrédulo, nem o sermão do pastor. O culto da igreja é para glorificar a Deus, é o povo de Deus dando ao seu Deus glória, louvor e adoração, como um corpo, um testemunho. O incrédulo tem que entrar no nosso ambiente e ser impactado pela intensidade da nossa adoração, contemplação, glorificação de Deus, como pecadores salvos por Ele, para sempre. O culto é para Deus, não é para o homem.
Por isso muitas músicas aí contemporâneas são equivocadas. Deus está no meio da música, mas a música é para a pessoa, é sobre a pessoa, é humanista, sentimento. Então, culto a Deus. Comunhão, culto a Deus. Em buscar glorificar a Deus, a igreja tem também a missão diante do mundo de testemunhar, buscar o pecador, apresentar o Evangelho. Então aí está outro item que é decorrente da igreja, sua missão de compartilhar Cristo, anunciar o Evangelho, proclamar as boas novas. A igreja existe para isso, sim, como missão. Mas o propósito dela é glorificar a Deus, e isso a partir primeiro dessa comunhão, dessa constituição como corpo, comunidade em Cristo. Então, aí estão algumas coisas, e aí vamos adicionar, claro, nesse ambiente a administração da palavra, fundamental, e tem que tomar muito cuidado. Só porque um pastor, alguém que se diz pastor, abriu a palavra e leu, citou, não quer dizer que ele está anunciando a palavra. É preciso olhar. A igreja tem que ministrar realmente a palavra, a exposição da palavra, não o pregador que fala de temas livres, chama atenção para ele mesmo. E falar de temas livres é muito fácil se você tiver um pouquinho de capacidade. Você fala com muita liberdade, comunicação, e o tema é interessante, palpitante. Não é isso. Outra coisa, então, se encontrar para adorar a Deus, culto. Vai haver a palavra. Então, pessoas comungadas como corpo em Cristo, cultuando o seu Deus, palavra. Oração. A oração individual na minha vida, mas pela palavra sabemos que tem que haver a minha oração com a igreja, a oração. Depois vem a celebração da ceia e do batismo. As duas coisas têm que acontecer numa igreja, se é uma igreja, duas coisas, batismo e ceia. Então aí já define razoavelmente, podemos falar mais, mas a questão da igreja. Creio que a gente tem caminhado com clareza até aqui, fomos alertados a respeito de buscar direção na palavra, não nas modas, nas teses, que são tantas hoje, mesmo em meio ao mundo evangélico, através da internet. Definimos o que é a igreja, a importância da igreja local, e chegamos à questão da centralidade do culto, o congregar-se enquanto culto da igreja. Agora eu queria partir para um tema que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo neste tempo. Temos visto muita coisa e queria que o Senhor falasse um pouco, diante disso tudo que estamos falando, o que é a igreja, a centralidade do culto, a importância fundamental do culto, da reunião da igreja. É possível, o Senhor diria, a partir das Escrituras, a reunião, o culto virtual? Bem, temos que partir da palavra, como foi o início da nossa conversa aqui, a primeira referência, e manter na nossa cabeça a diferença entre realidade concreta e realidade virtual, que não é realidade. Está muito claro para nós isto. E aí abordarmos essa questão de culto virtual. Veio a quarentena e a gente viu aí esse mundo evangélico se contorcendo. Aqueles pastores midiáticos ficaram mais midiáticos ainda, as igrejas midiáticas ficaram mais midiáticas ainda, tudo bem, estão nesse caminho lá, infelizmente, porque a igreja não é isso, não deve ser isso primeiramente. Outros que não eram midiáticos passaram a tentar fazer na mídia a igreja acontecer, ser igreja, o culto, né? Culto midiático, foi para o púlpito, pregou como se estivesse pregando para a igreja cheia, quando o prédio está vazio, puseram banda tocando, fizeram os esforços. Eu creio que eles sofreriam um pouco menos se voltassem para a palavra e fizesse essa distinção corretamente entre realidade virtual e realidade concreta. Quando a igreja não pode se encontrar para cultuar, ela não pode se encontrar para cultuar. É uma lógica. Mas o virtual não é
a realidade concreta que é o do Novo Testamento. Não acontece culto virtual, não acontece casamento virtual. Aliás, se é possível cultuarmos virtualmente, a gente gasta dinheiro com prédios, podíamos eliminar isso. O Zoom, o Webex, resolve isso. Quanto custa com um prédio, alugando, ou a igreja sendo proprietária, manutenção, limpeza? Vamos ficar só no virtual, cada um na sua casa. Não é igreja, não é culto. A internet é um benefício a ser usado. Ela pode ser usada para o ensino, pode ser usado para se compartilhar experiências, etc. Mas a experiência do culto do povo de Deus tem que ser concreta e real. No culto do Senhor, ovelha tem que cheirar ovelha, ouvir ovelha, sentir ovelha na realidade. Como marido e mulher tem que ser numa casa. Enfim, o culto virtual, eu tenho minha página no Facebook, só que ela deve estar cheia de teia de aranha e empoeirada, porque não se lembra a última vez que eu entrei naquele negócio lá. Mas eu, pelos meus e-mails, vira e mexe, eu recebo alguém, pedido de alguém para se tornar meu amigo. Eu nunca contei, fui ver quantos amigos eu tenho no Facebook. Mas eu imagino que eu devo ter. Olha, eu sou o cara que tem um amigo. É um negócio, viu? Será que eu tenho mesmo? Será que eu tenho esses amigos? Você sabe que não. E quem fica ali colecionando aqueles amigos é mais para mexer com o seu ego, fazer seu nome. Ou talvez por uma função profissional, claro, pode usar isso no marketing, cabe muito bem, nada contra. Mas quando nós falamos de relacionamento como o casamento, a igreja, essas comunidades do Senhor, isso não acontece virtual. Você pode ser morador de uma cidade virtual, vamos desmanchar as cidades e cada um vai para um canto do mato e a gente fica conectado no Zoom, somos uma cidade. Eu preciso do camarada que vende para mim as coisas na esquina, eu preciso das ruas para andar. Eu ficar no mato com um computador só, eu vou morrer. Isso é fundamental para mim. Eu estar com as pessoas. A comunidade é fundamental para a existência humana. Deus cria o ser humano, cria o homem, cria a mulher, já faz ali uma comunidade. Ele sabe que nós somos comunitários, criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus, ele tem uma expressão comunitária, ele é uma trindade. Aquele que se isola, algo de errado. Em Cristo nós deixamos isolamento e partimos para a comunhão. Nos tira das nossas barreiras, impedimentos, complexos, traumas, egocentrismo e nos coloca na comunhão, nos darmos uns aos outros. Enfim, isso é realidade concreta. Então, igreja de virtual, vamos fazer agora membros de igreja como nós fazemos amigos de Facebook. Do mesmo jeito. Não há o culto virtual. O apóstolo João, nas duas cartas de João, a segunda e a terceira, aquelas breves cartas, ele diz, eu tenho muito a vos dizer, mas não quero escrever com tinta e papel. Então há muita coisa que podemos dizer pela internet e fazer pela internet, mas há um limite. Há um momento que precisamos estar juntos, pessoalmente, concretamente. Quando nós transmitimos o culto pela internet, por exemplo, ele pode servir uma forma de alcançar algum perdido que vai assistir ali, entender a mensagem, ótimo. Atende uma necessidade de aqueles que estão com um impedimento de força maior para não estar presentes no culto, membros, por exemplo, pessoas idosas, não podem vir, é diferente. E elas são abençoadas de uma certa forma, são, mas porque no seu impedimento, não podendo estar, elas têm um coração que queria estar. Segundo lugar, elas são abençoadas de uma certa forma, porque na internet elas estão presenciando um culto real e concreto dos seus irmãos. E não apenas aqui um palco montado sem ninguém. É o culto que está no ar. Agora, se pudessem, esses crentes estariam aqui. Se são crentes mesmo. Então, essa questão de igreja fazer culto virtual,
eu diria, uma aberração que surgiu por aí. Não existe isso. Não existe isso. A Bíblia já citamos a questão de coisas, quando vos reunis, uns com os outros, e estarmos juntos. Essa é a igreja de Cristo. É a igreja muito concreta. Seguindo essa mesma direção, especificamente, o que o Senhor teria a dizer a respeito da possibilidade de realizar a ceia de modo virtual, a ceia do Senhor? Bem, nessa linha já fica muito claro que a ceia do Senhor não pode ser feita virtualmente. A ceia, o que é? Ela é expressão, é uma experiência da igreja concreta. Em 1 Coríntios, nós temos o apóstolo Paulo falando no capítulo 10 que nós somos um só corpo, e ele diz que nós partimos o pão, somos um só corpo, por isso participamos de um só pão, se referindo à ceia. Esta experiência da mesa do Senhor, talvez você já ouviu me dizer, né, que me impressiona, que de tudo que Jesus podia ter deixado para nós fazermos, por exemplo, se você é seguidor de Maomé, você tem que uma vez na vida ir lá para Meca. A peregrinação é um dos princípios aí, né, de quem é muçulmano. Os mormons criaram o seu templo lá em Utah, que é onde a sede mundial deles, não é? E muitas coisas acontecem no templo. O templo não é igreja como a gente pensa igreja. Eles têm as igrejas deles, eles chamam de estaca, né? Que é o lugar onde o povo se reúne para fazer o culto e tal. O templo é um lugar sagrado onde certas coisas são realizadas. Há um batismo para a eternidade, para o céu, etc. O batismo pelos mortos, desculpa, tem o casamento para o céu. Isso só acontece ali, não pode ser feito em outro lugar. Você tem que ir lá, no templo. E para entrar no templo tem uma série de preparativos, tem que ser digno. Mesmo o mormon, né? O mormon para entrar lá, ele passa um processo. Mas aí eles perceberam a complicação, porque eles saíram para expandir a religião aí pelo mundo, né? E aí chega em outros países, o pessoal daqui do Brasil teria que ir lá em Utah. Então eles começaram a criar templos regionais. Tem um aqui em Campinas, não muito longe do shopping Guatemi. Fica lá aquele prédio imponente, fechado. Para entrar ali tem que passar um processo mormon para realizar certas cerimônias. Então, Jesus não deixa nada disso. Nada disso. Ele deixa uma mesa. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Não falou para nós, visitem Jerusalém uma vez na vida. Visitem o túmulo vazio, o mar da Galileia uma vez na vida. Não tem nada disso. Vá a Belém uma vez na vida. A ceia do Senhor, uma mesa. Eu vou, no meu caso, fazer meu casamento, tornar meu casamento virtual, porque o virtual é igual ao concreto, real, é nos dito. E vai ser um casamento. Eu vou almoçar todos os dias com a minha esposa. Eu sento numa mesa, ela na outra, a gente liga lá os celulares, ela me olha comendo, e eu olho ela comendo pelo celular, estamos partilhando da refeição. Vai ser assim nossa vida daqui até o fim. Tá certo? Estamos vivendo o matrimônio, que está um com o outro? Não, a ceia do Senhor é concreta. Então, é preciso olhar para a palavra e tomar cuidado com os limites que ela põe. A verdade é que se a igreja não pode se encontrar, ela não pode celebrar a ceia. Ela fica impedida de fazer o memorial da ceia. Nós não nos tornamos pessoas que não são alimentadas espiritualmente porque não tomamos a ceia. A questão da ceia está em juntos nos aproximarmos da cruz, que igualmente nos alcançou, igualmente nos fez uma família à volta dessa mesa. E o pão é concreto, o cálice é concreto. Se nós começarmos a desmanchar essa dimensão concreta e diluir, nós vamos daqui a um pouco ter liberdade para desmanchar toda a ceia. E vamos ficar com uma ceia que ninguém reconhece mais que é.
e que não é a expressão do que ela deve ser. Então, esse texto do apóstolo Paulo sobre quando nós participamos do pão de um pão só, porque nós somos só um corpo, né? É preciso nós lembrarmos disso. Eu lembro-me da palavra de Jesus Cristo em Lucas 22, quando é preparada a ceia, a sua última ceia, ele diz assim: desejei ansiosamente tomar essa ceia com vocês. A expressão dele ali é uma força dupla. Desejei ansiosamente. Não só desejei, mas desejei ansiosamente. Precisa ter isso em mim e em você. Ele estar junto e partir o pão junto. Diante disso, a minha próxima pergunta, ela é mais de uma experiência, então, individual, enquanto crente, creio que de todos os irmãos. Porque é engraçado que a quarentena mexe com a nossa rotina, com a nossa vida. Tem dia que a gente nem lembra mais que dia que é hoje, parece que não faz tanta diferença. Mas, pelo menos eu tenho a impressão que o domingo continua sendo domingo. O domingo faz falta, de estar junto, de estar com o povo de Deus. E diante do que a gente tem refletido, a realidade é dura. A gente não pode cultuar, a gente não pode participar da ceia juntos, como esse testemunho, esse memorial e testemunho para o mundo. Então, que conselho o Senhor daria para o crente? Como que nós devemos de fato encarar diante de Deus essa realidade dura que nós estamos vivendo neste momento? Bem, em primeiro lugar, é um tempo de grande perigo, então o crente precisa vigiar e aos seus recursos para ele vigiar, aos recursos para ele cuidar de si mesmo. A oração, a palavra, que deve estar sempre na vida do crente, e nesses tempos ainda, ele atentar com mais cuidado isto, né? Estar desta forma, então, cuidando de si, a oração e a palavra. Ele também tem a oportunidade, de uma forma ou de outra, manter contato com o irmão aqui e ali. Há esses recursos nossos que a gente faz contato, celebração, que não é o nosso culto, é o conto do povo de Deus para adorá-lo juntos na expressão concreta, não é apenas um recurso da internet para mantermos algum contato e encorajamento, né? Então, nós temos aí essas coisas que o crente tem que ficar atento, porque ele fica um tanto quanto só no mundo, né? E muitas tentações próprias desse tempo aparecem, e tentações da alma, coração, e esfriamento. Então ele precisa vigiar muito, cuidar muito. E talvez aconteça até com alguns de nós, a gente vai perdendo a noção até do tempo, né? Aquilo que a gente ouvia falar de pessoas que passam muito tempo na cadeia, a gente não entendia bem como é que era, a gente começa a sentir isso. Hoje é segunda, é quarta, a gente não sabe mais, porque ficou tudo meio igual. Então nós precisamos vigiar, que a gente não fica perdido nisto, mas estejamos orando e lendo a palavra, em contato com os irmãos naquilo que é possível. Mas nós somos privados desta grande experiência essencial, prioritária, de nos encontrarmos como corpo de Cristo concreto e real e adorar o Senhor, sermos ministrados mutuamente uns aos outros na palavra, no convívio, na oração, no adorar, no louvar. Isso nós não podemos fazer, estamos impedidos. O que o crente tem que fazer? Eu disse ler a palavra, orar, e nessa experiência, ao invés de ficar, não estou dizendo que não possa buscar aqui e ali na internet, alguma coisa que possa acrescentar à sua vida, mas cuidado para você não ficar pipocando na internet uma porção de mímicas de culto e de igreja, na verdade, realidades virtuais, e tentar satisfazer seu coração com isso. Você precisa fazer como o povo de Deus fez lá na Babilônia, no Salmo 137. Pediram para eles: cante um cântico de Sião para nós. A resposta deles: como podemos cantar o cântico de Sião em terra estranha? É uma hora para essa tristeza tomar conta do seu coração até.
tristeza pela falta da igreja. Você começar a se enganar, que porque viu pela internet, então você está na igreja, não faça isso, meu irmão. Isso vai até causar um dano à sua vida. Daqui a um pouco você começa a aceitar o fato de que você não está com o povo de Deus, de quando puder o povo de Deus se reunir, você não vir e ficar na internet, está bom. Não faça isso, não é bíblico e vai atingir a sua vida e você ficar muito aquém daquilo que Deus espera de você como testemunho diante do mundo, que é fazer parte do corpo, isso ser conhecido pelo mundo e você cultuar a Deus junto com seus irmãos concretamente. Eu, nas minhas meditações no Contato Celebração, já citei que no céu não vai ter ninguém virtual, nem holograma lá. Então, o crente precisa nesse tempo, sabe, começar a clamar a Deus, Deus, eu quero estar com o teu povo. Isto foi tirado de nós, eu não entendo por que foi tirado, se também é parte de atropelo das autoridades, foram além do que deveriam ter feito, poderia ter sido mantido com alguns outros procedimentos, ou não podemos realmente estar juntos. Há uma tristeza no meu coração. Eu sinto falta do seu povo, da minha família, no teu nome, Senhor. Cultuar com o teu povo. Não vou ficar aqui bebendo água e achando que estou bebendo leite. Eu vou, de forma muito madura, dizer, não tenho acesso ao leite. Não vou me enganar. Então, é uma hora para o que o crente ansiar pela igreja. Como Jesus ansiou ali, já citei aqui, desejei ansiosamente. Ansiar pela igreja. Verifique se seu coração está triste porque você não pode estar com a igreja. E você está clamando a Deus pela volta. É isso que o crente tem que fazer, é a ocupação do coração do crente. Ele está nessa ligação constante. Não esqueça a igreja, Senhor. Não esqueça a tua igreja que o Senhor redimiu com preço de sangue e me colocou nela. Eu estou triste, eu clamo pela volta. Me dá, Senhor, tenho sede dessa volta. Estou me preparando para essa volta. Quando acontecer, eu vou ser o primeiro a pular e estar lá com o encontro com o povo de Deus. Ocupe-se bem na quarentena. Me lembrou os Salmos 41, 42, quando Davi está ali lamentando, triste diante de Deus. Ele pergunta, por que está abatida a minha alma? E ele diz o desejo dele, eu ainda o louvarei, eu voltarei à procissão, voltarei ao povo de Deus, voltarei ao templo. O desejo dele de ser restaurado e voltar a estar junto com o povo de Deus. Sim. Me lembra, enquanto o senhor fala, me lembra. Davi, dos Salmos, ele lamenta muitas vezes isso, quando ia com a procissão, né, o povo de Deus para a casa do Senhor, né, e a falta que ele sente daquilo que ele está impedido de ir. E diante disso que nós estamos discutindo aqui, esse entendimento claro da importância da igreja, a importância da reunião do povo de Deus, do culto, então congregar-se, o culto que o Novo Testamento nos diz com tanta clareza. O Senhor, como pastor, o líder da igreja, logicamente tem a direção aí juntamente com o conselho, mas como que o Senhor lida com essa situação, entendendo a importância do que é a igreja, o mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele instituiu, ele nos coloca em missão para a glória dele como igreja, e temos essa situação tão repentina que foi colocada diante de nós, essa decisão tão difícil de suspender. Como é que o Senhor diria, quais critérios são balizados nessa direção? É uma obediência irrestrita às autoridades? Como que nós como cristãos enxergamos este momento? Esse é um momento quando nós somos colocados diante de uma questão histórica, fundamental, que nos põe diante de duas autoridades, autoridade humana e autoridade divina. Aí como é que fica isso? Como é que fica isto? Bem, nós encontramos em Romanos 13, o apóstolo Paulo nos orientando a nos submeter às autoridades. Encontramos em 1 Pedro 2, Pedro também falando sobre isto, orientando a igreja nessa direção, da submissão às autoridades.
nação, o conceito de nação é um conceito aprovado por Deus. Encontramos isso na palavra de Deus. Inclusive Israel, temos nação no contexto, na definição, no conceito nosso atual, mas nos outros conceitos passados na história, sempre de uma forma ou de outra, isto existiu, a organização dos povos. E vamos encontrar Deus organizando um, que era o povo de Israel, né? Então, entendemos que realmente há um lugar para isso na vida humana, há uma necessidade disto na organização humana, especialmente o ser humano caído, pecado. É muito importante você ter as autoridades constituídas. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos 13. A autoridade impunha a espada, né? Para o bem, para punir o malfeitor, e reconhecer aquele que faz bem. Então, quando Pedro fala da submissão às autoridades, em 1 Pedro, Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, fala a mesma coisa e fala dessa questão da espada. Ele deixa muito claro que a autoridade existe aí para fazer o bem, fazer aquilo que é correto, não aquilo que é incorreto. A justiça, não a injustiça, fazer, preservar o benfeitor, punir o malfeitor. Então não existe autoridade. Ele fala da espada, o uso da força, né? O policiamento, até tem esse lugar para isso aí. Agora, note bem que aí está embutido o seguinte: a autoridade está aí para fazer aquilo que é correto. Porém, nas diversas formas de organização dos povos, com suas diversas formas de autoridade, na autoridade está sempre o ser humano, que é caído, é falho, é fraco, é tendencioso. Então, as autoridades nunca serão perfeitas. Nenhum governo será perfeito. Não existe isso. Todos eles terão pontos positivos e negativos. O problema é quanto que ele avança para o negativo ou não, a proporção. Espera-se que ele mais acerta e erra em poucos momentos. E na democracia, se isso não acontece, há a possibilidade de se trocar. E mais, precisamos olhar se a autoridade pode acertar muitas coisas, às vezes não erra num ponto crucial. Qual um ponto crucial? Apenas para citar um exemplo. É a liberdade que nos é dada por Deus, na nossa individualidade. Há um lugar para nós, há um dever para nós, diante da organização dos povos, da minha nação, a Bíblia coloca tudo isto. Porém, há um equilíbrio aí. A coletividade não pode diminuir a minha individualidade também. Por isso que a Bíblia, o cristianismo é precioso, porque aponta um equilíbrio muito oportuno e necessário que não encontramos em outros pensamentos filosóficos. Ou cai para um lado ou cai para o outro, desequilibra. O individualismo total, pleno, isso aí não é o caso, e nenhum de nós pode viver dessa forma. Agora, um domínio da coletividade que afoga e corta do indivíduo aquilo que pertence a ele quanto indivíduo, a sua casa, a sua família, a sua fé, aí é um erro crasso, é um erro grave. Então, quando a gente pensa em autoridade, obedecer, submeter a ela, existe esse critério aí que o apóstolo Paulo coloca: ela deve fazer o bem, a justiça. E então olharmos como é que é, está acertando, está errando, e prestar atenção em algumas coisas que são fundamentais, como a liberdade, por exemplo. As constituições, em geral democráticas, em geral, nem todas, mas a do Brasil, essa nova Constituição, com todos os seus problemas, já tão desfigurada, desrespeitada até por aqueles que deveriam ser os entendidos, direito constitucional. É lamentável o que tenha acontecido, mas ali ela estabelece essa questão da liberdade do indivíduo em relação ao culto, etc., locomoção, preservação da casa da pessoa. A liberdade é algo que nós precisamos atentar. Governos que mexem com isso, temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, falei de Paulo, falei de Pedro, expliquei. Os dois falam de submissão à submissão às autoridades. O apóstolo Paulo fala desse papel das autoridades, do governo, de fazer o bem, de punir o malfeitor. Agora, a Bíblia
precisa ser olhado no seu todo, ela é a nossa referência, é o nosso fundamento, como dissemos no começo da conversa aqui, e ela vai nos instruir isso em outras partes, completar o nosso entendimento. Aí nós vamos à experiência dos nossos primeiros irmãos, lá em Atos. Nós temos o caso da prisão de Pedro, em Atos 4, depois em Atos 5, especialmente, quando, pela pregação deles, são presos pelas autoridades constituídas. Pregação de Cristo, estão pregando a Cristo, anunciando a Cristo. As autoridades não querem isso em Jerusalém, especialmente perto do templo. Eles são presos a segunda vez. A primeira já tinham sido libertos com instrução, para não pregar. Eles continuam pregando, são presos de novo. No capítulo 5, então, eles de novo estão para ser libertos, mas tem de novo esta ordem: vocês não podem mais pregar nesse nome, pregar Cristo, o Evangelho. E a resposta de Pedro é fundamental, é iluminadora. Qual a resposta dele para as autoridades que proibiram a ele de pregar o Evangelho como apóstolo? Varia de versão para versão, mas tem uma que eu gosto mais, que coloca assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que Pedro está colocando? Um princípio aí nosso de conduta, que deve ser assim: primeiro, nós somos cidadãos do reino de Deus. Primeiramente, Deus é o nosso rei, na graça de Cristo. A Ele nós ouvimos primeiramente, a Ele nós obedecemos primeiramente, e depois às autoridades humanas, abaixo disto. Quando que eu obedeço às autoridades humanas, segundo essa palavra do apóstolo Pedro? Quando as autoridades humanas não me impedirem ou tentarem me impedir de obedecer a Deus. Se eles colocam uma lei que me obriga a fazer algo que é contrário àquilo que Deus diz na sua palavra, eu vou ter que desobedecer essa lei. E na história do cristianismo, não vamos esquecer, quantos irmãos nossos não pagaram preço alto por causa dessa verdade, em contextos onde autoridades tomaram posturas que conflitavam com aquilo que Deus ensina, e eles precisaram levantar a voz, se opor, foram para a desobediência civil e pagaram um preço. Muitos com vida, pagaram com a vida, não é verdade? Então, nós crentes queremos dar um bom testemunho, sermos bons cidadãos, sim, isso é bíblico, porém temos que ficar muito atentos, mesmo porque nós vivemos um período da história muito pequeno, e talvez nós vai passar esse momento. A impressão que eu tenho é que vai passar, se já não está passando, que foi aí essa questão de democracias, não sei o quê, que não existiu no mundo antigo. Fala-se que a democracia veio da Grécia, é verdade, encontramos ali a semente, mas não é essa democracia que nós temos hoje aqui, vamos deixar bem claro isso. Era muito limitada, mas enfim, como é que nós vamos nos comportar, não é? Diante das autoridades? Dar bom testemunho, tudo aquilo que as autoridades estabelecem que é bom, que é para o bem, que é justo. Porém, quando a autoridade interferir em coisas que ela não deve, não pertence a ela, ou é contrária à palavra de Deus, eu tenho que dizer: sinto muito. Quando nos Estados Unidos haviam algumas leis que promoviam, ou pelo menos criavam uma tolerância com a discriminação de raça, negros e brancos, lá nos anos 60 surge o pastor batista chamado Martin Luther King, e ele se levanta, ele e as suas igrejas, as igrejas batistas, ele era pastor de igreja batista, se levantam contra isso e começam a não obedecer coisas que impunham separação racial. Ele chegou a ser preso, sofreu algumas escoriações,
na sua igreja colocaram uma bomba, creio que 2 meninas do curso bíblico dominical morreram numa sala de aula. Eu tenho medo de que os crentes no Brasil são muito dóceis. Precisa tomar cuidado. Nós temos que ficar atentos. Nessa quarentena mexeram com a nossa liberdade. Sim, não, espero que todos os crentes sejam pensadores, críticos, estejam olhando as coisas. As manchetes de jornais com relação ao corona, a briga de ideologia no ar, a briga política, o uso político e tudo isso aí. Há um movimento mundial, não só local, de Nações Unidas. O negócio é algo que exige da gente um pé atrás e muita atenção. Claro, existe um vírus, entre muitos que vêm e levam vidas, veio mais um. A gente toma cuidado com todos, temos os cuidados também que cabe com esse. Tudo bem, não é? Mas temos que olhar que, além disso, há muita coisa. Por exemplo, a mídia, na sua maior parte, quer ver o cenário ficar o pior possível, o impacto ser assim, olha, é a tragédia que está acontecendo de uma dimensão, como se diz aí, apocalíptica. Trabalha-se para isso, há um esforço nessa direção. Então, precisamos prestar atenção se não está sendo usado certas coisas para se testar outras. E autoridades estão às vezes na onda mundial e não se dão conta, eles também estão sendo usados, seguindo passos que vêm de pressão de poderes mais fortes no mundo. E, enfim, é um experimento social isso, conseguimos controlar as pessoas. Olha a liberdade que nos é dada por Deus, é sagrada a minha pessoa, é sagrada a minha casa, a família, é sagrada a igreja do Senhor Começa a se controlar. Países totalitários como na China, com tecnologia, então hoje se controla tudo do cidadão lá. Controla. Cidadão virou um robô ao sistema coletivo. Então, toma muito cuidado com isso. Então, é uma hora que nós temos que pensar nisso e manter isso muito claro. E pode chegar, meus irmãos, um dia no mundo, no nosso país inclusive, quando nós vamos ter que desobedecer alguma lei e autoridades. Pode acontecer isso? Pode, sim, pode. Agora, enquanto elas fizerem o que é reto diante de Deus, nós somos os primeiros a apoiar e a sermos os bons cidadãos. Quando o senhor falava, me lembrei, por exemplo, de Daniel, na Babilônia. Ele acabou na cova dos leões por causa de um decreto do Estado, do rei ali, soberano. E a gente pode pensar, Daniel, por que ele não simplesmente fechou a janela do seu quarto para orar, certo? Mas ele se manteve firme. Essa é a minha postura, minha prática diante do Senhor. 3 vezes por dia, oro, olhando para Jerusalém, e ele não se amedrontou, permaneceu firme. E, de fato, nós termos essa lucidez, aquilo que cabe, aquilo que não cabe, a maneira como eu educo meus filhos, isso não cabe ao Estado, coisas desse tipo, né? Nossa fé, enfim. Por último, Gessé, nessa direção, então, olhando, como nós temos pensado aqui, a direção bíblica, a sabedoria das Escrituras, por outro lado, tentando discernir o cenário social, o Senhor daria alguma direção? O que o Senhor pensa quando que nós deveríamos voltar a nos reunir, as nossas atividades como igreja? O Senhor teria algo para dizer nessa direção? Nós temos a manifestação já, um decreto, me parece, né, de retorno, chamada primeira fase, a partir de 1º de junho. Então, nós estamos analisando tudo isso, ver com a possibilidade de podermos retornar em alguma forma depois de 1º de junho. Isso será anunciado para a igreja, quando tivermos tudo ficar muito claro, e nós tivermos aqui já definido uma estrutura, uma forma que torne isso viável. Nós estamos aí olhando o que as autoridades pedem, tentando respeitar e ver até onde podemos caminhar juntos com isso. Não estou falando da prefeitura de Bragança, porque isso aí são práticas que estão separadas no mundo, né?
Brasil afora, mundo todo. Então, não é uma questão aqui nossa localidade, com nossa prefeitura, o prefeito atual, a Câmara atual. Bom, mas estamos analisando isso aí e ver o que nós podemos fazer com cuidado. Mas também, além das iniciativas aí das autoridades, eu sei que alguns de nós têm uma perspectiva do problema, outros têm outra, e também não queremos deixar que o corona, que talvez, eu creio que não vai matar ninguém aqui nessa igreja, mas mate a igreja. Surge aqui entre nós uma dissensão em cima do corona, e eu sei que existe isso também, é sensível, eu sei que é. Então, eu vou com cuidado aí também. Eu tenho minha posição e minha cabeça, mas eu não caminho só por ela, porque eu tenho que lembrar de irmãos e respeitar a opinião deles, né? E cada um tem a sua perspectiva aí. Então, também não vamos forçar os irmãos aqui a uma situação onde muitos não sintam-se confortáveis. Então, não vamos criar uma situação difícil. Então, respeitando a igreja também, a gente vai estudar uma forma, né? Que seja uma forma que seja bem aceita pela igreja toda. Então, vamos analisar. Então, devemos ter aí algum comunicado na semana que vem, já anunciando alguma diretriz a toda a igreja. Então, aguarde, nós vamos dar o som bem claro, o sonido claro aí, de como e quando vamos funcionar. Ok, Gessé, muito obrigado por esse tempo. Não sei se o senhor quer dar algumas últimas palavras. Obrigado também a todos que têm acompanhado. Fui muito abençoado. Creio que todos nós fomos. Sim, tempo bom, Vitor. Bom esse tempo para esclarecimento. Estamos aqui para qualquer outros que surgirem, não é? Outros esclarecimentos. E fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.